crianças explosivas. O que eu faço quando meu filho me bate, quando meu filho bate no irmão? Como eu faço para ensinar para ele o que ele deve fazer, como ele deve lidar com essa raiva? Como eu posso ajudar o meu filho? Você quer saber um pouquinho mais sobre isso? Você tem crianças explosivas aí na sua casa? Por acaso seu filho tá com raiva e sai chutando, sai jogando, sai quebrando tudo pela frente? E você fica perdido, e você dá bronca, e você briga e nada muda. Então vem comigo que eu vou te ensinar o que você deve fazer para o seu filho sair desse ciclo da explosão. Tá interessado? Bom, então já vem comigo. Meu nome é Thaís Oliveira, sou psicóloga, sou educadora parental pela disciplina positiva e aqui no meu canal você vai encontrar muito conteúdo sobre educação de filhos, educação respeitosa, disciplina positiva, como ser uma mãe segura de filhos confiantes e independentes. Seja muito bem-vinda! Seja muito bem-vinda, mamãe. Hoje a gente vai falar sobre essas crianças explosivas, o que a gente pode fazer, o que a gente deve fazer. Porque antes de castigar, antes de achar que a criança não tem jeito, a gente precisa olhar isso como um pedido de ajuda. É uma criança que não sabe lidar com as próprias emoções, né? Muitas vezes os adultos não sabem lidar com as emoções. Como é que a gente vai exigir isso de uma criança pequena? Então a gente precisa ensinar. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, antes da gente aprender um pouquinho mais sobre isso, estratégia da disciplina positiva que podem te ajudar, eu vou te pedir uma única coisa, uma coisa muito simples. Deixa seu like nesse vídeo se você gosta desse tema, se você quer saber mais sobre isso, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. E gostou muito desse vídeo? Compartilha com os amigos. Compartilha, comenta, porque daí esse vídeo vai chegar a mais pessoas e mais gente vai saber como lidar com as crianças explosivas que a gente tem por aí. Vamos então aprender como lidar com essas crianças explosivas? Bom, vamos lá. A primeira coisa, se você tem uma criança explosiva em casa, se você tem uma criança que está jogando tudo, está quebrando tudo, está batendo, a primeira coisa que você tem que fazer é entender que castigar, punir e brigar não vai resolver. Ah, mas na minha época resolvi. Ah, mas na minha época não resolve. Sabe o que isso faz? Faz com que a criança tenha medo naquele momento. Mas depois a criança vai pensar em como se vingar, em como fazer escondido, e a criança vai passar a mentir para você. O comportamento dela não vai mudar. Pode ser que esse comportamento piore, pode ser que ele troque por outro, mas ela não vai aprender efetivamente o que fazer com aquilo que ela está sentindo. E é isso que a gente quer fazer aqui, é isso que a gente quer ensinar para a criança. É ensinar para ela o que ela está sentindo, como é o nome daquilo e o que a gente pode fazer com aquilo. Porque o sentimento dela não é errado. O errado é o comportamento, tá? O comportamento de bater, chutar, quebrar as coisas, machucar os outros, isso é errado. Sentir raiva não é errado. Já falei isso outras vezes aqui, mas é importante a gente frisar essa informação. Bom, vamos lá. Se o filho tá fazendo tudo isso, a primeira coisa que você vai fazer é, ao invés de brigar, ao invés de mandar ele parar, ao invés de castigar, você vai fazer o seguinte, você vai perguntar: filho, tá tudo bem? O que tá acontecendo que você tá agindo desse jeito? O que você tá sentindo? Você não é uma pessoa que faz isso. O que está acontecendo com você? Quando você faz uma pergunta, você mostra verdadeiro interesse pelaquela criança. Muitas vezes o que a criança quer é a sua atenção. Muitas vezes o que a criança quer é falar, expressar o que ela está sentindo e ela não sabe como fazer isso. Às vezes, com uma simples pergunta, você vai entender o que está incomodando aquela criança. Às vezes, com uma simples pergunta, você já vai parar com aquele comportamento e conseguir ajudar ela a lidar com o que ela está sentindo. Um exemplo que aconteceu com a minha filha e um que aconteceu com um aluno da escola onde eu trabalho. Uma vez minha filha estava muito irritada, e estava chutando, e estava reclamando, e estava gritando, estava batendo. Eu parei e falei assim: Manu, o que está acontecendo? Tá tudo bem? Você não é de fazer isso. Ela começou a chorar e falou assim: é porque eu tô com muita raiva. Eu tô com muita raiva e eu tô triste porque minha irmã tá pegando as minhas coisas. Porque todo mundo tá dando atenção pra minha irmã e não tá dando atenção pra mim. Então, naquele momento, ela conseguiu pôr pra fora o que estava incomodando. E eu verdadeiramente consegui atender o que estava incomodando ela.
Outro comportamento que aconteceu, esse de um aluno da escola onde eu trabalho. Ele estava incomodando outras crianças, jogando borracha, jogando lápis e pegando as coisas, e riscando e atrapalhando. E a professora pedia para ele parar e ele continuava. Então ela foi pedir minha ajuda. Eu cheguei lá, parei, abaixei e falei assim: Fulano, o que tá acontecendo? Aí ele levantou, foi na janela, ficou olhando pra fora. Eu falei: o que foi? Você não é de fazer isso? O que tá acontecendo? Ele falou assim: é que eu tô ansioso. É que hoje a minha mãe tem reunião aqui na escola e eu acho que ela já tá chegando. Então vamos fazer o seguinte, vamos ficar aqui na janela, respirar um pouquinho, se acalmar e depois você volta e faz a sua atividade? Ah, tá bom. Ele só queria ser ouvido, ele só queria entender se a mãe dele estava lá, se estava tudo bem. Então muitas vezes é uma ansiedade, muitas vezes é alguma coisa que está incomodando essa criança. E a gente só precisa ouvir, a gente só precisa parar de dar bronca e parar de pré-julgar o comportamento da criança e perguntar. Muitas vezes é só isso que precisa ser feito, só isso. É uma estratégia, perguntar. Se fosse um adulto que estivesse brigando, xingando, você ia chegar já brigando, você ia falar: o que aconteceu? Por que você está fazendo isso? Você não ia falar desse jeito com ele? Então por que não trazer esse olhar de respeito, esse olhar de empatia para com a criança? A gente precisa aprender a ter esse olhar de empatia também para a criança. A gente precisa aprender a olhar para a criança com o mesmo respeito que a gente olharia para um adulto. A segunda coisa que a gente vai fazer é um exercício chamado a roda da raiva. Para isso você precisa deixar que a raiva passe, tá? Então você vai perguntou, você vai acolher aquela criança, falar: ó, você quer um abraço, você quer um copo de água, vou ajudar você a se acalmar. A criança se acalmou, passou por aquilo lá, você vai focar na solução, não vai ficar focando no problema. Então assim, você tá vendo o que você fez? Você chutou, você tá vendo? Você chutou, né? Tá vendo? Eu vi que você chutou, por que você chutou? Não. Filha, eu percebi que você tava com raiva, você fez isso. Então, o que a gente pode fazer da próxima vez? Quando você se sentir assim da próxima vez, o que a gente pode fazer? E nisso vai entrar a roda da raiva. A roda da raiva é uma das estratégias da disciplina positiva para ensinar a criança a lidar com a raiva. Então você vai nomear para ela o que ela estava sentindo e vocês vão juntos fazer a roda da raiva. Pela internet afora, você vai conseguir comprar uma roda da raiva pronta, tá? Você pode comprar, mas eu te encorajo a fazer junto com a sua criança. Por quê? Porque quando você faz junto com a sua criança, vocês juntos vão encontrar estratégias que funcionam para a sua criança. Porque cada criança é uma. Existem estratégias que vão funcionar para todo mundo, como respirar fundo? Sim. Mas é interessante que a sua criança busque o que ela acredita que funciona para ela. Então, eu vou te dar um exemplo. Para me acalmar, eu gosto de ouvir música. Eu gosto de ouvir música. Quando eu ouço música, eu me acalmo. Mas tem gente que, se ouvir música, vai ficar mais estressada. Tem gente que prefere ficar no silêncio. Então, é muito individual o que vai acalmar cada um. Por isso que eu indico que você faça junto com o seu filho essa roda da raiva, tá? Então, o que você vai fazer? Você precisa só de uma folha de papel, você vai fazer um círculo e vai dividir esse círculo em fatias de pizza, quantas você quiser. Em cada fatia, vocês vão escrever, desenhar ou fazer uma colagem de um desenho, né, de uma imagem que represente aquilo que acalma seu filho. Vocês vão lembrar: olha, filho, lembra que isso aconteceu, você ficou com raiva e você chutou? Você lembra que você bateu? Isso não é legal. Sentir raiva tá tudo bem. E você vai sentir raiva outras vezes, porque a raiva mora dentro da gente, mas a gente precisa saber lidar com ela, precisa saber colocar ela para fora de um jeito que não vai te machucar, não vai machucar os outros, não vai quebrar nada. Então, como é que a gente vai fazer isso? E aí vocês vão juntos identificando e vão preenchendo essas lacunas da roda da raiva. Ah, eu vou tomar água, ah, eu vou contar até 10. Ah, eu vou respirar fundo, eu vou pedir um abraço. Eu vou ouvir música, eu vou ficar no silêncio. Vou pedir para ir no banheiro, vou sair da sala. O que eu vou fazer? E aí vocês vão juntos preenchendo essa roda da raiva. Você pode deixar ela pendurada na parede, pode deixar no caderno da criança, onde for melhor. E quando você perceber que a sua criança está ficando com raiva, você vai chamar ela e falar: filho, lembra da roda da raiva? Escolhe aqui o jeito que você vai colocar essa raiva para fora. E aí a criança vai colocar aquela raiva para fora. Com o tempo, ela mesma vai aprender a ir lá, consultar essa roda da raiva e colocar para fora sozinha. Mas no começo, você vai precisar guiar essa criança. Ai, mas eu já fiz a roda, vou precisar guiar? Vai precisar guiar, porque a criança precisa aprender. Se você não guiar a criança, se você não der o passo a passo para ela, ela nunca vai aprender sozinha. Muitos adultos não sabem lidar com a raiva deles até hoje porque ninguém ensinou, porque ninguém teve a paciência de parar
olhar para ele, entender que ele tinha aquela necessidade e nomear para ele, ó, que está sentindo a raiva, que está sentindo a frustração, e tá tudo bem, isso é normal, eu tô aqui para te ajudar, tô aqui para te acolher. E o que você pode fazer com isso? Você pode fazer isso aqui. Você percebe que você deu passo a passo para a criança? Você percebe que você focou na solução, você não ficou focado no problema, que você deu o caminho, você ensinou o caminho das pedras para ela? É isso que a criança precisa aprender. Se você só castigar, se você só brigar, se você não se interessar, se você não acolher, ela vai continuar se comportando desse jeito, só vai piorar. Então, se você quer que a sua criança mude de comportamento, você também precisa mudar o seu. Você precisa se colocar à frente. Nunca se esqueça, você é o adulto dessa relação. Você que tem que parar, estudar e entender como educar seu filho. Não é seu filho que tem que dar um estalo e mudar. Não é seu filho que tem que ir atrás das coisas sozinho. Ele é uma criança. O adulto dessa relação é você. Quem vai guiar o seu filho para o melhor caminho, para que ele seja independente, para que ele seja corajoso, encorajado, para que ele seja confiante, tenha autoestima elevada, saiba lidar com as emoções, é você. Nossa, mas que responsabilidade grande. Sim, ser pai e mãe é a maior responsabilidade que a gente tem. Então a gente precisa sim guiar os nossos filhos para esse caminho. Se a gente não fizer isso, ninguém vai fazer. E vai crescer um adulto que não sabe lidar com as emoções, mais um. Então, siga esses caminhos. Faça a pergunta do que está acontecendo, se interesse verdadeiramente, não julgue a resposta, acolha a resposta, acolha a emoção dessa criança, nomeie o que ela está sentindo e ensine ele o que fazer com esse sentimento, como colocar isso para fora através da roda da raiva. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, espero que você tenha gostado desse conteúdo por aqui. Não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar para todo mundo ter acesso ao canal, tá certo? Não vamos se perder, aproveita que a gente se encontrou por aqui, fica por aqui, já maratona todos os outros vídeos aqui do canal. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.